Bom dia. Bom dia. A quem está aqui, a quem está a assistir remotamente. Bom dia a vocês também. Obrigada pela vossa disponibilidade para estarmos aqui hoje a debater este tema. É inegável que o mundo do trabalho está, de facto, a mudar. Essa mudança está a ser alavancada e acelerada pela tecnologia. Vimos aqui diversos exemplos na apresentação do Rogério, que tem aqui vários pontos que tocam temas da nossa conversa. Vai ser preciso reaprender, reorganizar, reformar pessoas, empresas, sociedade, estamos todos no mesmo caminho. E mais do que mudar políticas, será preciso mudar práticas, ideias e comportamentos pré-concebidos. Se calhar começamos aqui pela parte da reaprendizagem, se calhar é talvez a mais relevante. Rita, a tecnologia também é evidente que trouxe novas ferramentas, abre um novo mundo de oportunidades. Muitas empresas já estão a implementar nas suas empresas, com as suas pessoas, mas a verdade é que elas por si só não trazem vantagem. É preciso ensinar as pessoas a usá-las para trazerem de facto maior produtividade, que é aquilo que se pretende, e enfim, maior qualidade de vida e melhores resultados. Como é que vocês trabalham a área do conhecimento? Como é que as pessoas estão a ser preparadas para esta nova era da inteligência artificial, sendo, por outro lado, essas próprias ferramentas podem ajudar nesse caminho, não é? De requalificar as pessoas, que é disso que se trata, upskilling e reskilling. Sim, exatamente. Bom dia a todos, antes de mais. Capacitar as nossas pessoas para os desafios do mercado, para os desafios dos nossos clientes, acaba por ser sempre um princípio basilar. E como um partner nosso dizia muitas vezes, é importante nós estarmos sempre a ler o capítulo à frente, posicionarmos-nos no futuro e tentarmos percepcionar aquilo que o futuro vai precisar de nós. E numa era de ampliação, e eu revi muito nos 3 A's que o Rogério partilhou connosco ao início, e nesta era de ampliação daquilo que a tecnologia consegue fazer, porque hoje em dia, pelo menos para mim, a tecnologia faz coisas que eu achava que era ficção científica há poucos anos atrás. Como é que vimos agora, não é? Portanto, as oportunidades que a própria, para onde a tecnologia evoluiu, amplificou a sua capacidade, mas isto também, como falámos ao longo da manhã, também amplifica as nossas possibilidades enquanto humanos. E, portanto, qualquer estratégia de capacitação e de preparação do talento para o futuro tem que passar pelo reskilling, pelo upskilling, a meu ver, muito focado em 3 grandes objetivos. A preparação das lideranças. Nós precisamos de líderes cada vez mais próximos, cada vez mais humanos, mais empáticos, que façam o lead the way neste caminho de transformação diária. Precisamos, obviamente, e de forma mais operacional e transacional, também trabalhar novas competências, reforçar competências que já existem. E, por último, temos que fomentar ao máximo este mindset de aprendizagem contínua das pessoas e dos nossos profissionais, mas também da organização. E ao longo do tempo é neste ambiente que nós nos temos posicionado. E só para dar um exemplo, nós começámos há um ano atrás um processo de certificação interna em GenAI Fluency, que tem exatamente 3 objetivos. O primeiro, ensinar às pessoas o valor e como é que pode ser usado. Depois tem outro objetivo que tem a ver com a ética na utilização. Quais são os guardrails da utilização ética destas ferramentas? E depois dar técnicas que permitam às nossas pessoas, desde o primeiro momento, usar de forma mais eficiente, fazer um bom prompting, como interagir com a máquina. E eu acho que são objetivos que parecem simples, mas que são ambiciosos. E, como já ouvimos falar, é um caminho que estamos agora a iniciar, a trilhar. E já conseguem perceber algum resultado? Eu acho que sim. Nós falamos de muita gente, de diferentes competências, mas o GenAI já está presente diariamente no dia-a-dia das nossas pessoas, sim. Bem. Pedro, o setor da indústria, enfim, esta questão da tecnologia já não é propriamente novidade, há muitas tarefas que têm vindo a ser automatizadas, não necessariamente agora com este maior boom da inteligência artificial, mas o impacto é de facto direto. Aquilo que eu gostava de perceber era se esta aceleração das potencialidades da tecnologia se está a fazer com que
haja uma necessidade, a reduzir a necessidade de recursos humanos, ou se está só a mudar o tipo de competências de que têm necessidade e que têm que ir ao mercado competir por elas? Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. É verdade que no nosso caso, a automatização dos processos é algo que tem feito parte regular da história do Superboc, seja na modernização dos processos industriais, seja na automatização, na robotização de algumas tarefas administrativas, em algumas ferramentas que nós temos vindo a introduzir de analítica avançada para apoiar a tomada de decisão. Portanto, isso tem sido parte do processo normal da empresa. Agora, os dados o que nos dizem até ao presente é que o impacto da tecnologia nota-se mais ao nível dos ganhos de produtividade do que propriamente na evolução do número de trabalhadores. Isto eliminando os efeitos dos ciclos de crescimento e de crescimento que nós temos no mercado. É verdade que algumas funções têm sido eliminadas, outras têm sido criadas, mas nós sentimos que o efeito é, por enquanto, neutro. Dito isso, nós temos consciência que isso pode não ser necessariamente sempre assim. Aliás, nós temos a convicção que não vai ser sempre assim. Indo diretamente à tua primeira pergunta, neste caso nós ainda não estamos a sentir que um impacto das novas tecnologias diretamente na força de trabalho. Não estamos. E estão a requalificar essas pessoas que ficam em funções obsoletas, estão a requalificá-las para outras funções? Pontualmente sim. Um exemplo que está a acontecer no presente, nós estamos a introduzir inteligência artificial na fábrica para tentar sermos preventivos na identificação de avarias antes que elas aconteçam e que demorem muito mais tempo a ser debeladas. E isso, obviamente, obriga a termos competências da equipa de manutenção distintas. Portanto, estamos a transferir algumas pessoas da manutenção corretiva, portanto, os bombeiros que vão acudir ao incêndio, para pessoas com valências mais preventivas, mais de planeamento, gestão de projeto, onde podem planear e executar de forma mais eficiente determinada intervenção. Dito isto, nós não estamos a sentir ao nível do reskilling e do upskilling uma pressão excessiva, e isto pode ser lido de duas formas. A primeira é que nós estamos, no nosso contexto, estamos, de certa forma, com as coisas sob controle, o que é simpático, mas também pode indiciar que nós não estaremos a ser suficientemente bons na antecipação e prevenção do que pode acontecer no futuro, e eu receio que nós estamos mais nesta segunda parte do que na primeira. Muito bem, aqui uma boa passagem aqui para o Pedro, porque, não obstante este exemplo aqui do Superboc Group, nós vimos aqui na apresentação do Rogério logo as quatro notícias sobre os despedimentos, e são despedimentos em massa. Temos que dizer as coisas como elas são, isso está a acontecer. Aqui a questão é, será que isso está mesmo a acontecer só por causa da inteligência artificial e da tecnologia, ou pode ser porque as pessoas que existem são outras competências que são necessárias, não é? Portanto, é este caso, ou porque uma necessidade de otimização de custos e de recursos, não é? Ou seja, o que é que está aqui na gênese, sendo que possivelmente o algoritmo até está a ser usado para definir quem é que vai ser despedido, o que pode ter aqui um efeito um bocado perverso. Bem, antes de mais, bom dia. Não se está a ouvir? Sim, já o som já chega. Bom dia, obrigado pelo convite e parabéns pelo tema escolhido para esta conferência. O que me pergunta? Eu acho... Primeiro, podemos ir um bocadinho aos dados para perceber se isto está a acontecer ou não. A verdade Exato, as empresas estão a despedir em Portugal. Aqueles casos eram internacionais? A resposta, como é costume, isto chega à altura do advogado, fala-se de despedimentos, infelizmente. Mas a verdade é sim e não. Sim, porque por um lado, até julho, os números demonstram isso, há um número recorde de processos de despedimento unilaterais, junto das entidades públicas, junto da GERT, os dados da GERT, mas ao mesmo tempo, nunca tivemos tantas pessoas empregadas em Portugal. E estamos próximos do, como já foi dito, uma situação de pleno emprego. Tentando juntar um bocadinho aqui por cima estes dados, o que é que me parece? Parece que as empresas estão em movimento. Não estamos, antecipam-se alguns problemas, eventualmente ciclos económicos não tão bons como os últimos, mas a verdade é que ainda estamos num ciclo económico positivo, esperemos que não estejamos assim tão perto do fim dele, mas ainda não se assiste a uma grande pressão na contratação, assiste a uma situação de quase pleno emprego, mas ao mesmo tempo de um movimento grande
de ações de despedimento, como já não se tinha desde 2020, desde a pandemia. Isto a nós diz-nos, e é isso que temos visto na nossa prática, que as empresas estão mais a refocar do que a mudar do que a reestruturar por uma questão de resizing. Estão a mudar o foco e não a diminuir a sua operação, a diminuir os seus proveitos ou algo desse género. Ou seja, não será tanto o ter pessoas a mais, mas não tem as pessoas certas. Exato. Vamos de encontro ao que o Pedro dizia, que ainda não se assiste a um impacto no número de trabalhos, no número de postos de trabalho, por causa da intervenção de IA. Assiste isso sim a uma alteração na produtividade e, em algumas empresas, já é o motivo, indo diretamente à questão, na motivação de alguns processos de reestruturação já está na base o IA. Mas nós só vemos isso na nossa prática legal em empresas de tecnologia neste momento. E não é por acaso que na fantástica apresentação do Keynote Speech se falavam de 4 casos, todos eles de empresas tecnológicas. Empresas não havia a tecnológicas, Nestlé, que era... à exceção da Nestlé, que ainda assim tem uma grande base tecnológica em grande parte da sua atividade. Isso faz-nos ver que a alteração no trabalho depende de indústria e diz-nos que as tecnologias de informação estão na ponta desta transformação. E são elas que antecipam, em primeiro lugar, esta tendência e as primeiras a agir sobre a mesma. Nós, nos processos que temos visto realmente alguma destruição de emprego de algum tipo, mas as empresas ao mesmo tempo perguntam-nos: mas isto não quer dizer que eu não possa contratar outras pessoas com outro tipo de skills, o que nos leva ao tema desta talk, que é, se eu puder fazer reskilling e upskilling de algumas pessoas, a destruição de alguns tipos de trabalhos não existirá, haverá um refocus dessas alterações. Quanto à segunda questão que me colocava... São os algoritmos que estão a despedir. Pois, eu queria deixar aqui, como é típico dos advogados, um pequeno alerta sobre isso, que é os algoritmos e a inteligência artificial. No âmbito disso, os especialistas vêm alertar para uma espécie de problema que pode existir de black box, que é nós vemos o input, vemos o output e muitas vezes podemos não compreender o motivo da decisão. Ora, não só a lei obriga a que nos processos das empresas que impactem os trabalhadores se informem os trabalhadores sobre os algoritmos que são aplicados e a forma como são aplicados e afins, como no vosso trabalho, na gestão das vossas equipas, certamente haverá menor litígio, menor problema na aplicação de decisões quanto as mesmas possam ser verificadas. E nos processos de reestruturação já se assistiu, em Portugal pouco, mas há pelo menos um caso conhecido, em que o processo de reestruturação, a seleção das pessoas alvo desse processo acabam por vir da aplicação de algoritmos. Eu posso garantir-vos que o último lugar onde serão aceitos processos não explicáveis por si mesmos, até porque levam a litígios e a dificuldade na compreensão das decisões, são os tribunais. Eu não estou a ver um juiz tão cedo a aceitar que justifiquem uma alteração, uma redução de postos de trabalho, com base na simples justificação que o algoritmo achou que era assim. Que fazia sentido. Eu devo usar o algoritmo, facilitar a sua utilização, sem perder o elemento sem perder o elemento de transparência no mesmo. É uma preocupação que deve estar, diria eu, mesmo aquém da preocupação legal. Sendo uma situação sensível como é que o fator humano eventualmente ainda fará toda a diferença, que leva-nos aqui a outra questão, que é as empresas hoje em dia, apesar de toda esta tecnologia e estarmos a falar aqui em algoritmos, as empresas estão cada vez mais a assumir um papel de cuidadoras, há preocupação com o bem-estar, a saúde física, mental, até financeiro. Não é uma obrigatoriedade, mas as empresas estão a assumir esse papel, até por uma questão de atratividade e retenção de talento, que é outro dos grandes desafios das empresas. O que não invalida, Rita, que a pressão pelos resultados seja uma realidade e que existe em todas as empresas. Como é que se faz aqui este equilíbrio? E se de facto é que o elemento humano que tem que fazer a diferença, quer nas empresas, quer eventualmente nos perfis que vocês estão agora à procura? Sim, sem dúvida. Eu acho que cuidar das pessoas é cuidar dos resultados no final do dia. Portanto, é o talento, é a nossa workforce que nos permite a qualquer organização atingir os resultados que atinge a cada momento.
E por isso, e num ambiente deste de disrupção em que vem a ameaça do despedimento, a ameaça dos conflitos, das situações mais difíceis às vezes do ponto de vista económico, as organizações não se podem esquecer que quando cada um de nós chega ao trabalho, traz consigo toda essa bagagem e toda a sua vida, não deixa parte da vida lá fora. E por isso compete-nos a cada um de nós criar, enquanto gestores, enquanto líderes, criar as condições dentro da empresa, mas também dentro da equipa, na gestão diária, para que as pessoas consigam estar na sua melhor versão a cada momento e perceber que hoje a minha melhor versão se calhar é diferente da de ontem e vai ser diferente da de amanhã, porque há muita coisa que me influencia. E é aqui que ganha novamente peso aquilo que falámos e que temos estado a falar dos afetos, o perfil mais humano, aquilo que nós encapsulamos como as human capabilities, a colaboração, a inovação, a empatia, a capacidade relacional, a imaginação, tudo isto são coisas que até agora nós humanos conseguimos fazer, são os nossos pontos fortes e por isso nas organizações é importante desde o primeiro momento da atração termos muito presente o perfil que queremos e este perfil humano que estamos à procura e que depois o vamos alimentando e suportando ao longo da sua vida nas empresas. Portanto, vocês tiverem que escolher quando estão a recrutar, dão mais peso a esta vertente do que a técnica, porque eventualmente essa pode-se ensinar? Nós recrutamos muito recém-licenciados, portanto, em que a tecnicidade não é muitas vezes o fator inicial de escolha, porque têm todos uma base comum de conhecimento adquirido durante os seus percursos de licenciatura e mestrado. Mas estas human skills são sem dúvida uma coisa que olhamos com muita atenção e que procuramos de forma muito cuidada e que procuramos também alimentar. São sementes e que nós também temos que dar as condições para que elas floresçam dentro da organização. Pedro, voltando aqui a ti, o que é que achas que é mais urgente reformar? São os processos e as ferramentas? É a cultura? São as competências? Eu vejo a cultura mais como uma consequência do que propriamente o início de uma reforma. Dito isto, obviamente que sem atuarmos em estruturas, em processos, em competências e no limite nas pessoas, isso sim é que a prazo vai moldar a cultura. As empresas vão ter que se adaptar, vão ter que evoluir. Agora, se tocam em primeiro lugar na estrutura, nas pessoas ou nos processos, eu acho que depende de cada realidade concreta, não há uma fórmula mágica que sirva a todos. Agora, a cultura não deve ser, na minha opinião, o pontapé de partida para algo, é uma consequência do que nós fizermos. Há um aspecto que eu acho que vai ser, esse sim é seguro e estou plenamente convencido, que é investir na capacitação digital transversal da organização com foco especial na inteligência artificial, acho que vai ser seguramente muito útil para o que nós pretendemos que as empresas sejam em termos de agilidade e de adaptabilidade. Nós no Superbox já há algum tempo que temos um programa de capacitação digital e este ano estamos a atacar de forma mais séria os processos core da organização. Eu tenho consciência que isto é um princípio, acho que é um princípio correto, mas nós estamos só a reforçar os alicerces. Portanto, nós ainda não sabemos quão fortes eles terão que ser e a magnitude do sismo que vem pela frente, mas a nossa obrigação é tentar reforçar os alicerces. Mas assim, numa visão mais macro que tens do mercado e desta área da gestão de pessoas, onde é que achas que se está mais atrasado? É na reorganização das estruturas ou é na capacitação das pessoas? Eu sinto que é na capacitação das pessoas. Eu acho que de uma forma global, só uma minoria, só um nicho é que começa a estar melhor preparado para a evolução que toda a gente antecipa que vem aí. Portanto, eu acho que é mais na capacitação. Bem, Pedro, eu sei que esta pergunta é um bocadinho ingrata, mas eu tenho que a fazer porque nesta altura estamos aqui a discutir alterações ao Código do Trabalho, uma reforma da legislação laboral, daria toda uma conferência, não é? Mas gostava só que te focasse aqui naquilo que temos estado a ouvir aqui durante a manhã. O mundo do trabalho está a mudar. Só assim numa apreciação mais genérica, se as mudanças propostas, aquilo que está em cima da mesa, se vai ao encontro daquilo que são as necessidades reais, quer das empresas, quer dos profissionais, ou seja, se nos estamos a focar naquilo que é de facto essencial. A minha análise sobre a reforma que está em cima da mesa é que ela não se vem focar muito numa atualização do mundo do trabalho, ela é muito mais uma temperança
dos movimentos mais rigidificantes que se andavam a ver nos últimos anos e aqui usando o binómio típico, é um bocadinho mais para a empresa do que as alterações anteriores, que seriam eventualmente mais para o trabalhador. Mas ao mesmo tempo também não são nada daquilo que se tem vindo a vender e dos perigos e pesadelos que se têm vindo a apregoar. Nesta lógica de defesa das pessoas e de obrigações resultantes para as empresas de cuidar das suas pessoas, até há 1 ou 2 elementos que são favoráveis, nomeadamente o aumento das licenças parentais. É sempre uma preocupação de todas as pessoas que têm família e filhos pequenos terem mais tempo para os seus filhos, e deixo aqui a nota de que a questão da amamentação que se falou tanto não é aquilo tudo, agora sem tempo não vou entrar, que se tem dito. As alterações nessa parte e no trabalho flexível são muito mais colocar o dedo nas dificuldades que todos vocês nos departamentos de recursos humanos vinham certamente a sentir em gerir aquele tipo de pedidos e em alguns exageros que surgiam desse tipo de pedidos. Agora, alterações legislativas que venham de encontro ao futuro do trabalho, eu sinceramente ainda não as vejo. Eu acho que alterações com esse foco teriam que se focar, não sei se chegaremos, oxalá, aos 2 dias de trabalho, como se falavam antes, mas eu só vejo uma forma de adaptarmos o futuro ao futuro da inteligência artificial e para o caminho que vamos, que é começar a falar do tempo de trabalho e do tempo de disponibilidade no trabalho, porque as pessoas estão a conseguir mais produtividade com o recurso a estas ferramentas. As próprias pessoas, como se falava, e no nosso escritório fazemos muito isso, estão a tentar criar os seus use cases para a tecnologia. Sou eu a mexer, os meus colegas em conversa, a mexer com a máquina, que tentamos encontrar motivos de ganhos de produtividade, e com isso estamos a ganhar tempo. Com esse ganho de produtividade, agora vamos discutir o que é que se faz com isso. E nós, sociedades, estaremos tão melhor quando começarmos a pensar que isso, se calhar, em vez de falarmos tanto e imediatamente em salários, que é uma preocupação que em Portugal não pode ser dispensada, é verdade, porque temos salários baixos, é inegável, temos que começar a falar de tempo de trabalho. Muito bem. Devemos marcar um fórum para analisar só essa questão, porque agora o nosso tempo está a acabar, mas só uma pergunta para os 3, mas de resposta rápida, sucinta, não vão precisar explicar. Se vos pedisse para identificar só uma tendência ou desafio para o qual ainda não estamos a olhar com a seriedade, digamos assim, entre aspas, devida, ou seja, que estamos ainda a negligenciar e não devíamos, o que é que diriam? Rita, queres começar? Se não... Eu acho que é tudo aquilo que nós ainda não sabemos, acima de tudo. Já vimos muita incerteza que ainda paira e como é que tudo isto vai evoluir, e acima de tudo acho que temos que estar muito atentos e preparados para reagir. Ou que não sabemos muito bem, Pedro? No tema da Talk fala-se em reaprender, reorganizar e reformar, e eu atrevo-me a introduzir um quarto que é a importância de sermos capazes de redesenhar, para além de simplesmente tentarmos acelerar o presente. Com a incerteza que nós vamos viver em termos de inteligência artificial, de envelhecimento da população, etc., nós temos que nos sentir motivados para redesenhar estruturas, espaços, funções, lideranças, etc. E convenhamos que, honestamente, eu não vejo um desafio mais estimulante para as áreas de RH do que esse. Muito bem, Pedro. Eu ia de encontro ao que o Pedro disse. Nós temos que abandonar um bocadinho o quadro mental que tínhamos, porque a tendência das pessoas a tentar adivinhar o futuro é o de pensar um presente acelerado, quando nós temos que fazer um bocadinho, parar, um clean slate sobre aquilo que conhecemos, olhar para as ferramentas que temos agora e pensar um futuro diferente, simplesmente. Porque nós não sabemos, havia aquele típico cartoon de há muitas décadas em que se imaginava o ano 2000 e era um senhor a entregar cartas no 15º andar numa moto voadora. Nós não temos motas voadoras, mas é que na década de 30 e 40 ninguém imaginava um e-mail. É uma coisa completamente diferente. Nós vimos aqui alguns exemplos também na apresentação do Rogério. Acabou o nosso tempo, muito obrigada pelas vossas partilhas. Obrigada também.